pessoal, aqui é o professor Fernando Trevisol e vamos à resolução da lista de exercícios sobre MRU. Questão 1. Assinale as alternativas que expressam 3 exemplos do cotidiano de movimento uniforme. Então, quais desses exemplos que ao se movimentar, se movimentam com velocidade constante? Porque isso que diz a característica, né, que satisfaz a característica de um movimento uniforme. Velocidade constante diferente de zero. Então tá, um ventilador quando ligado, ele tem uma velocidade uniforme? Sim, fica sempre na mesma velocidade, beleza. A roda gigante, depois que ela começa a andar, fica sempre na mesma velocidade? Sim, também, sempre fica na mesma velocidade. Então parece que o item A vai ser o nosso item. Queda de uma pedra. Uma pedra caindo, ela fica sempre na mesma velocidade? Não, ela acelera com aceleração conforme a aceleração da gravidade. Ela aumenta sua velocidade, então não é o item A. Vamos para a próxima. Escada rolante. A escada rolante, ela fica sempre com velocidade uniforme? Beleza, fica. Cascata de dominó também fica sempre com velocidade uniforme? Também fica. Largada de um carro de Fórmula 1? Não fica, né? Porque quando um carro larga, sai da parte, né, do ponto inicial, ele está acelerando, está aumentando a sua velocidade. Então, na largada de um carro de Fórmula 1, não é um movimento uniforme, então não dá para a gente assinalar ele. Vamos ver o outro, então. Um elevador, depois que ele começa a subir, sim, ele anda com velocidade constante, beleza. Uma esteira, né? Aquelas esteiras de andar, né, de fazer exercício. Depois a gente coloca ela andando a uma certa velocidade, fica com velocidade constante. Também faz sentido. Uma velocidade final de um paraquedista. E aqui sim, ó. Aqui necessitaria um pouquinho de pesquisa de vocês, porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver que um paraquedista tem um momento que ele fica sempre na mesma velocidade. Ele começa a cair, aumenta a sua velocidade, chega num ponto que o ar que está pegando nele é tanto que se iguala com a aceleração da gravidade. A força que o ar está fazendo sobre o corpo é tanto que se iguala com a força da gravidade. E aí o que acontece? O paraquedista começa a cair em velocidade constante. E aí nós temos a alternativa certa, que é a C. Agora vamos ver por que a D não é. Montanha-russa tem velocidade constante? Não, a montanha-russa acelera a todo momento, né? Apesar de que a roda gigante e o ventilador nós já vimos que tem velocidade constante. Salto em altura? Não, né? A pessoa salta, tem que acelerar. Queda livre já dissemos que não. O elevador sim, mas já tem duas aqui que não. Então a nossa assertiva é essa aqui. A B, a D e a E são as erradas. Próxima questão. As tabelas a seguir representam o movimento de 5 móveis, A, B, C, D e E. Qual deles está executando o movimento uniforme? Então vamos ver qual desses móveis estão com velocidade constante. Então vamos lá. Vamos partir aqui do E, né, para ver o que o E está fazendo aqui. Então, ó, de 0 a 1 segundo, ele saiu do espaço 0 e foi para o espaço 1. Espaço 0 e para a posição 1 metro. Então, ele andou 1 metro em 1 segundo. De 1 segundo a 2 segundos, ele saiu da posição 1 e foi à posição 7. Ele andou 5 metros em 1 segundo. Ó, então, ele mudou de velocidade. Nesse primeiro momento ele estava a 1 metro por segundo, agora aqui ele está a 5 metros por segundo. Então essa aqui não é a nossa resposta certa. Essa aqui não é a nossa resposta certa. Vamos ver aqui. De 0 segundos a 1 segundo, a pessoa saiu do espaço 0, da posição 0, até a posição 2. Então ela está andando 2 metros por segundo no primeiro segundo. De 1 segundo a 2 segundos, ela andou da posição 2 à posição 7.
ela andou aqui 5 metros. 5 metros em 1 segundo. Então, ela mudou de novo de velocidade. No primeiro segundo, ela estava 2 metros por segundo. No segundo segundo, a 5 metros por segundo. Então, essa aqui não é a tabela que vai nos dizer que anda com velocidade constante, com movimento uniforme. Essa aqui, bom, no primeiro segundo andou 5 metros. E no segundo segundo, ó, de 5 a 7, andou 2 metros. Diminuiu a velocidade. Então, não é essa a tabela. Vamos ver essa aqui agora, a tabela B. De 0 a 1 segundo, andou 3 metros. De 1 a 2 segundos, andou 4 metros. Então, aqui, ó, de 0 a 1 segundo, estava a 3 metros por segundo. E de 3 a 7 e de 1 a 2 segundos, estava a 4 metros por segundo. Velocidade diferente, então não está movimento uniforme. Agora o A, a última. De 0 a 1 segundo, ela andou 6 metros. A pessoa aqui andou 3 metros. De 1 a 2 segundos, mais 6 metros. De 2 a 3 segundos, mais 6 metros. De 3 a 4 segundos, mais 6 metros. De 4 a 5 segundos, mais 6 metros. Então, o que acontece? Nós podemos dizer, então, que a nossa questão certa é a questão A. Aqui. Essa é a tabela que diz que o carinha está andando com movimento uniforme. Próxima. Questão 3. Um corpo se move conforme a função... Opa, mas qual função? É essa função aqui, ó. E isso aqui nós temos que estar ligado. S igual a 20 menos 5 vezes t. Assinale a alternativa que expressa desse móvel a posição inicial, a velocidade, a posição no instante 4 segundos, seu instante na posição 5 metros e seu tipo de movimento. Então, o que ele está pedindo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Primeira coisa, está pedindo a posição inicial e a velocidade dele. Vamos ir para o próximo slide e a gente vai destrinchar isso. Primeira coisa que a gente faz, reescreve a equação que foi dada aqui. Está aqui. Né? Reescrevi. Depois, o que a gente faz? Escreve logo abaixo dela a equação geral que eu passei para vocês, a equação só sorvete. Sabe? Está aqui. Então, ó, S é a posição final, S0 a posição inicial, V é a velocidade, T é o tempo. Então qual é a posição inicial? Pô, se o 20 está no lugar de S0, então a posição inicial é 20. Qual é a velocidade? Pô, se a velocidade, que está aqui, né? Tem no lugar dela o valor 5, menos 5, né, na verdade, então a velocidade desse móvel com velocidade constante é menos 5 metros por segundo. Então, ó, as duas primeiras informações, posição inicial e velocidade, só pegamos olhando para a equação. Agora ele quer saber o seguinte, ó, ele quer saber a posição no instante 4, ou seja, a posição final do móvel no instante 4. O que a gente faz? Pega essa equação aqui que foi dada pelo problema e aplica ela. Aplicamos ela, como eu fiz aqui. Então, ó, botei de novo aqui, ó, S igual a 20 menos 5t. Ele quer saber a posição final no tempo 4. Então, esse tempo 4 eu vou aplicar aqui, ó, no tempo. Aqui no tempo. Beleza? Foi o que eu fiz. Eu botei aqui, ó, 4. E agora é só matemática, porque eu quero saber quem é S, né? Quem é a posição final. Então, ó, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 com mais 20, 0. Então, a posição do móvel no instante 4 segundos é igual a 0. Ele está no marco 0, ele está na posição 0 das posições. Aí, depois ele pede o instante em que o móvel está na posição 5 metros. Ele quer saber o instante, né? Ou o tempo necessário para ele chegar na posição 5 metros, ou o instante que o móvel está na posição 5 metros. Então, a gente faz a mesma coisa. Pega a equação que foi dada pela questão, e ele quer saber quem? O instante, o tempo. Instante é tempo.
quando o móvel estiver na posição 5 metros. Então, no lugar de S, eu coloco 5 metros. Para descobrir quem? O tempo. Para descobrir o tempo. O que eu faço? Manipulo a matemática. Primeira coisa, ó, esse 20 passa para o outro lado como negativo. Então, vai ficar 20 menos 5. Esse 20 vai passar para o outro lado como negativo. Vai ficar 20 menos 5, vai ficar menos 15. Vai ficar menos 15 aqui desse lado. Menos 15. Aí depois, ó, esse menos 5 aqui, ó, passa dividindo. Menos 5. Menos 5. Certo? Então vai ficar menos com menos, mais. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ficou 15 dividido por 5. Beleza? Aí, 15 dividido por 5 é 3. Então, o tempo é igual a 3 segundos. Encontramos a outra informação pedida pelo problema. E qual é o movimento? O movimento, o tipo de movimento, a gente tem que olhar para a velocidade. A velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, quer dizer que o móvel está se movimentando no sentido negativo das posições. Então, o movimento é retrógrado. Está aqui, o movimento é retrógrado. Então, nós temos o quê? Vamos ver o que a gente tem aqui. A posição 20, a velocidade menos 5, a posição final 0, 3 e movimento retrógrado. Vamos ver. Posição 20, menos 5. Esse não é, porque aqui é 4, lá é 0. Então é 0, aqui é menos 5, aqui é menos 20. É 3, também está certo. Movimento progressivo, isso também não é. Então, ó, movimento progressivo não é. Então, aqui tem o movimento retrógrado, aqui tem 3, aqui tem 0, aqui tem menos 5, aqui tem 20. Então, a resposta certa é essa aqui. Alternativa C. Seguindo. 4. Um corpo se move conforme o gráfico a seguir. Assinale a alternativa que expressa desse móvel a velocidade e seu tipo de movimento. Então, ele quer saber a velocidade e seu tipo de movimento. Bom, a gente aprendeu a equação só sorvete. Está aqui ela. Então, se a gente está aprendendo essa equação, a gente vai usar bastante ela. Ele quer saber a velocidade. A velocidade. Então, olha só. O gráfico me dá que a posição final do móvel, olha aqui, ó, a posição S aqui, ó, a posição final do móvel é 65. Então, no lugar de S, eu vou colocar 65. A posição inicial do móvel, o gráfico diz que é 5. Então, no lugar de S0, a gente coloca 5. A velocidade é o que a gente quer descobrir. A velocidade é o que a gente quer descobrir. E todo esse percurso, ele dá o tempo aqui, ó. O tempo é feito em 20 segundos. Então, no lugar do tempo, eu coloco 20 segundos. Então, a gente só manipula agora. O que vai acontecer? Esse 5 vai passar para cá menos. Esse 5 passa para cá menos. Aí, o que vai ficar? Passando menos 5, vai ficar 65 menos 5. Aí, vai ficar 60. Não é isso? Vai ficar 60. Aí, depois, ó. Esse 20 passa para o outro lado dividindo. Vai ficar dividido por 20. Dividido por 20. Então, foi o que foi feito aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui ficou 60 dividido por 20 igual a 3. Então, a velocidade do móvel é de 3 metros por segundo. Qual é o tipo de movimento? O movimento é progressivo. Por que eu sei que o movimento é progressivo? Porque, olha só, é uma reta crescente, lembra? Então, toda reta crescente dá um movimento progressivo, uma reta decrescente dá um movimento retrógrado. Né? Beleza? Então, 3 metros por segundo, movimento progressivo. Vamos ver aqui. 3 metros por segundo, movimento progressivo. C de novo. É isso aí. Próximo. Um corpo se move conforme o gráfico a seguir. Assinale a alternativa que expressa desse móvel sua velocidade e seu tipo de movimento. A mesma coisa que o outro. Então agora, ó, ele parte, olha aqui, nesse momento, ó, ele parte da posição 48 e vai até a posição 0. Isso tudo ele faz em 12 segundos. Vamos ver lá. Ó. Então eu coloquei de novo a equação aqui só sorvete, a equação S igual a S0 vezes velocidade mais velocidade vezes t. Então, posição final, como eu disse para vocês, 0. Posição inicial, 48.
mais velocidade, a gente quer saber, vezes o tempo, vezes o 12. Né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, esse 48 passa para o outro lado, ele vai somar com 0 e fica só 48. E depois, passa somando. E depois, esse 12 vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 48 dividido por 12. Então, vai ficar menos 4 metros por segundo. Olha só, velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, a gente vai lá, a gente viu que é menos 4 metros por segundo, movimento retrógrado A. Né? Próximo. O móvel tem velocidade em função do tempo dada pelo gráfico a seguir. Assinale a alternativa que expressa a variação do espaço e o tipo de movimento. Aqui era para ser O, tá, galera? E o tipo de movimento deste móvel. Tá? Então, esse é o gráfico que a gente tem. Agora, o gráfico não mais é um gráfico de S em função de T. É um gráfico de V, da velocidade em função do tempo. Tá? E aí ele quer saber o quê? A variação do espaço e o tipo de movimento. Primeira coisa, ó, percebem que a velocidade dele é constante, 10 metros por segundo. E que ele, com essa velocidade, andou 5 segundos. Tá, vamos lá. Temos de novo aqui a equação só sorvete. O que a gente faz? Pega esse S aqui, esse S0, bota para o outro lado negativo. Então fica S final menos S inicial, igual a VT. Reescrevemos VT. S final menos S inicial, o que é? Delta S, é a variação do espaço. Por que eu fiz isso? Porque ele pede para a gente calcular a variação do espaço. E eu acabei de dizer para vocês lá no slide anterior que ele estava numa velocidade de 10 metros por segundo. Uma velocidade de 10 metros por segundo, está aqui, ó. Em um tempo, né, ele percorreu com essa velocidade um tempo de 5 segundos. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, no lugar da velocidade, a gente reescreve, a gente substitui pelo valor de 10, e no lugar do tempo, a gente substitui pelo valor de 5. 10 vezes 5, 50. Essa variação do espaço que o móvel percorreu em 5 segundos. Agora, qual é o tipo de movimento? Pô, o movimento dele é um movimento progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Como que eu sei disso? Porque ela está acima do eixo temporal. Ó. Tudo acima desse eixo, tudo para cá, ó, tudo para cima, são valores positivos. Tudo para cá, ó, são valores negativos. Então, está acima do eixo temporal, é positivo. Então, vai ser 50 metros e o movimento progressivo. Resposta B. Próxima. Considere dois motociclistas, A e B, em uma pista retilínea. O motociclista A, em movimento progressivo, olha, o movimento do motociclista A é progressivo, parte da posição 20 metros com velocidade constante de 4 metros por segundo. Tá? Ó, movimento progressivo, da posição 20 metros com velocidade de 4 metros por segundo. Esse é o motociclista A. Tá? O motociclista B, eu vou colocar aqui com outra cor, vou colocar um amarelinho. Motociclista B, em movimento retrógrado, parte ao mesmo tempo, no mesmo tempo ele parte, da posição 200 metros, com velocidade de 8 metros por segundo. O instante, ele quer saber o momento, o instante, e a posição do encontro dos motociclistas são, respectivamente, quer saber o instante que eles se encontraram e a posição do encontro. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, montar as equações da função horária dos dois motociclistas. Então, montar a equação só sorvete para os dois motociclistas. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Primeiro, o que eu fiz aqui? Ó? Eu lembrei quem é a equação. A equação o que é? S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Eu só botei esse A aqui como índice para dizer que esse aqui ó, é a equação do motociclista A. Só isso. Tá bom? Aí, ó, a posição de A vai ser igual ao quê? A posição final, né? A posição inicial de A, que é 20 metros,
vezes mais a velocidade de A, que é 4 metros por segundo, vezes o tempo, que a gente não tem. Então, essa aqui ó, é a equação específica do motociclista A. Tá? Agora aqui, de novo, eu escrevi a equação, coloquei os índices B maiúsculo para dizer que essa equação vai ser, melhor dizendo, do motociclista B. A posição inicial do motociclista é 200 metros. A velocidade do motociclista é 8, mas mais que isso, é uma velocidade com movimento retrógrado. Então, é um 8 negativo. Então, vem aqui, ó, menos 8, vezes o tempo. Tá? Montadas duas equações. Motociclista A e motociclista B. O que a gente tem que fazer com ela? Vocês têm que concordar comigo que para duas pessoas se encontrarem, elas têm que estar no mesmo lugar, não é isso? Então, olha só. Para esses dois motociclistas se encontrarem, a posição final SA tem que ser igual à posição final SB. Só assim eles vão se encontrar quando eles estiverem na mesma posição da estrada. E é através dessa conclusão que nós tivemos que a gente vai montar nessa equação. Está aqui, ó, posição do motociclista A é igual a uma posição do motociclista B. O que a gente faz com isso? Ó? A gente pega, tá vendo aqui, ó, posição A não é igual a toda essa parte aqui, ó, toda essa parte a posição A não é igual a toda essa parte da equação. Então, no lugar de SA, eu coloco toda essa parte da equação, 20 mais 4 vezes t. Mesma coisa, SB. SB é igual a tudo isso aqui, ó. Poxa, se SB é igual a tudo isso aqui, isso quer dizer que no lugar de SB eu posso colocar tudo isso aqui. Então, foi o que eu fiz. 20 menos 8t. O que a gente faz agora? A gente manipula a matemática. Então, ó, seguindo, nós temos aqui, deixa eu botar uma coisa aqui que aparece mais. Aqui. Então, temos aqui. O que a gente pode fazer? Ó? Esse menos 8t passa para o outro lado somando. E ele vai passar para o outro lado somando com esse 4t. Então, 8 mais 4 fica 12t. Esse 20 aqui, ó, vai passar para o outro lado negativo, diminuindo. Então, vai ficar 200 menos 20. E aí, 200 menos 20, 180. Daí, o que acontece? Esse 12 que está multiplicando com o tempo, passa dividindo. O que eu fiz? Foi o que foi feito aqui, ó. 12, tá? Então, 180 dividido por 12, 15. Então, ó, o tempo necessário para eles se encontrar, os dois saíram ao mesmo tempo, né? É de 15 segundos. Aí ele deu aqui por metros por segundo. Isso, metros por segundo, muito bem. 15 segundos. Né? Aí na B, o que ele pede? A posição do encontro. Para a posição do encontro, a gente pode escolher qualquer uma dessas duas equações aqui. Ó. Deixa eu agora apagar tudo aqui. Para a posição do encontro, a gente pode escolher qualquer uma dessas equações. Qual equação? Dessas duas aqui. Ó. Podemos escolher essa equação ou essa equação. Eu escolhi essa equação aqui. Escolhi essa aqui. Tá? O que eu fiz? Coloquei ela aqui. Eu quero resolver o item B. Né? Então, reescrevi ela aqui. E no lugar do tempo, eu coloquei o 15. Por que eu coloquei o 15? Porque eu sei que eles demoraram 15 segundos para se encontrar. Poxa, se eu colocar o 15 aqui, ó, quem que sobra? A posição final. E eu vou conseguir encontrar a posição do encontro daí. Entende? Então, ó, 4 vezes o 15 dá 60. 60 mais 20, 80. Deu 80 metros. Aí vocês me perguntam assim, tá, e se usar a outra equação? Vai dar 80 metros igualzinho. Pode fazer o teste. Pode fazer o teste em casa. Pega ela e faz o teste. Fechou? Então é 15 e 80. Vamos ver lá. 15 e 80 é o item E. 8. Duas cidades distam entre si
dos 640 km, ou seja, elas estão distantes uma da outra de 640 km. Da cidade A, parte um motociclista rumo à cidade B com velocidade constante de 20 km por hora. Bom, então as cidades têm uma distância entre elas de 640. O motociclista A, deixar assim amarelão, tem uma velocidade de 20 km por hora. No mesmo instante, outro moto parte de B rumo à cidade A, né? Então, é parte de B. Então, vamos chamar isso aqui de motociclista B. Parte de B rumo à cidade A. Com velocidade constante de 50 metros por segundo, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar as cores dos caras aqui para a gente não se confundir. Então, um motociclista B tem uma velocidade de 50 km por hora. O instante é a mesma coisa. O instante e a posição do encontro dos motociclistas são, respectivamente, a mesma coisa que a gente fez na outra, tá? Mesma coisa, só que aqui tem uma diferença. O que que acontece? Temos duas cidades, então vamos supor que aqui é uma cidade, né? E aqui também é outra cidade. Esse prédiozinho, parari, parará. Elas distam uma da outra, elas têm uma distância uma da outra, uma distância de 640 metros. Então, o que que a gente vai ter que pensar? Pensar o seguinte, que aqui ó, é a posição 0. Aqui é a posição 0. E aqui é a posição 640. Fazer um 40 quadrado que é mais fácil. Tá, claro. Quilômetro e quilômetro, tá? 640 quilômetros. Isso quer dizer o seguinte, que aqui é a cidade A e aqui é a cidade B. Então, a posição de A inicialmente é 0 e a posição de B inicialmente é 640. A velocidade de A ela é positiva, porque ela está se movimentando no sentido positivo das posições. Então, a velocidade de A ela é positiva. Já a velocidade de B é negativa, porque ela se movimenta no sentido negativo das posições, né? Então, a velocidade de B é negativa. Tudo isso a gente tem que lembrar. Aí vamos lá. O que a gente tem que fazer? Montar as duas equações. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar uma coisa para marcar mais forte. Aqui. Então, aqui está a equação que nós conhecemos, né? A função horária do espaço do MU, conhecida como só sorvete. Os índices A estão aqui só para dizer que agora essa equação é do móvel A. Então, ó, posição final, posição inicial do móvel A é 0, velocidade inicial é 30. É 30, né? Ali está 20. Eu acho que eu copiei errado. Acho que foi copiado errado. Mas vamos ver o que aconteceu. Aí, fiz a outra equação agora para o motociclista B. Então, de novo, chamei aquela equação, a função horária do espaço, posição final, igual a posição inicial, que é 640. A velocidade do carinha aqui é negativa, porque ele está no movimento retrógrado. T. Beleza. Como a gente falou naquela hora, para eles se encontrarem, eles têm que estar na mesma posição. Então, a posição de A tem que ser igual à posição de B. Poxa, então, se isso aqui é igual a isso aqui, então eu coloco isso aqui e aqui. Mesma coisa aqui, ó. Se SB é igual a 640 menos 50T, eu posso colocar aqui no lugar de SB. Então, a gente continua a nossa conta. O que que acontece? 0 mata, né? Não precisa usar 0. 0 matou aqui. O que que vai acontecer? Esse menos 50 vai passar para o outro lado somando com mais 30. Porque os dois têm a mesma
são semelhantes, né? Eles têm um t ali, estão multiplicando por t. Então vai ficar mais 50 com mais 30, mais 80t. Aqui fica só o 640. O 80 passa para o outro lado dividindo, vai ficar 640 dividido por 80, que fica igual a 8. Então o tempo é igual a 8 horas para eles se encontrarem. Aí ele quer saber a posição. A gente pode escolher qualquer uma dessas duas equações. Ó, pode escolher qualquer uma dessas duas equações. Ou essa, ou essa. Tá? Qualquer uma dessas duas equações. Só atribuir esse tempo aqui nelas, a gente encontra a posição que eles se encontraram. Só atribuir. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, eu escolhi a equação SA. Então, tá aqui. Ó. Escolhida a equação SA. Tá? Então, SA igual a 0 mais 30t. SH igual a 0 mais 30, 5. Porque 5 não, aqui era para ser 8, né? 8. Está escrito 5, mas era para ser 8. 30 vezes 8, 240. Eu escrevi 5 aqui e acabei pensando em 8. Né? Fiz uma coisa e pensei em outra. 30 vezes 8, 240. Então, eles se encontraram na posição 240. Tá? Então, só para a gente retificar e ratificar. Deixar bem claro aqui. Ó. Isso aqui não é para ser 5. Isso aqui é para ser um 8. É para ser um 8. Para ser um 8, tá? Um 8. Então vai ser 30 vezes o 8, 240. E aqui fechou a nossa questão. Então é 8 e 240. Vamos ver. 8 horas e 240. Está aqui, ó. Alternativa B. Outra coisa, temos que corrigir essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade não é 20. Aí você já corrige no caderno de vocês. Essa velocidade é 30, tá? Me desculpa por isso, tá? É 30. Seguindo, próxima, 9. Olha só, um automóvel em uma rodovia parte do quilômetro 21 para o quilômetro 7 da mesma rodovia. Ele, do quilômetro 21 para o quilômetro 7 da mesma rodovia. Ele permanece com velocidade constante de 75 km por hora, com a distância em quilômetros e o tempo em horas. Quais das funções horárias do espaço a seguir representam o movimento desse automóvel? Olha, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que? Que a função horária é o que? É S0, lembra disso? Vou fazer meio quadradão aqui, tá? Mas é porque eu não tenho o material certo para trabalhar com isso. Igual a, perdão, não é S0 não, fiz errado. S final, agora sim, igual a S inicial mais a velocidade vezes o tempo. Não é isso? Então, olha só. Ele parte do quilômetro 21. Isso aqui ó, é a constante, é o que nos importa, porque é a posição inicial dele. Poxa, então essa é a posição inicial dele, então tá aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó, na posição inicial tem que ter o 21. Qual das equações ali tem o 21? Ah, essa aqui tem o 21, essa aqui tem o 21. Opa! Então, já chega bem mais perto, né? Eliminamos aqui, ó, 3 alternativas. 3. Tá. E aí, o final não precisa, porque veja, ele não colocou a reposição final aqui, ó, tá? E ele dá o que? A velocidade. A velocidade é de 75 km por hora, mas, olha só, ele está se movimentando no sentido negativo das posições. Ó, ele foi de 21 para 7. Ele se movimentou no sentido negativo das posições. Então, essa velocidade aqui ela é negativa. Tá? E se essa velocidade é negativa, nós temos que ter no lugar da velocidade dessa equação aqui, ó, no lugar da velocidade dessa equação, temos que ter uma velocidade negativa. 75 negativo. Quem tem 75 negativo? O item A. Então, a função horária do espaço que representa esse movimento que foi falado aqui
no problema é a equação do item A. Fechou? Próxima. Um automóvel em uma rodovia parte do quilômetro 21 para o quilômetro 7 da mesma rodovia. Ele permanece com velocidade constante de 75 km por hora. É a mesma situação lá do outro, né, galera? Com a distância em quilômetros e os tempos em hora, quais dos gráficos, posição em função do tempo e o gráfico velocidade em função do tempo a seguir, representam melhor o automóvel? Então, olha só. A gente tem que olhar para os gráficos e ver qual representa melhor. Então, a gente já viu o seguinte, que a velocidade desse cara aqui, ó, é negativa porque o movimento dele é retrógrado. Beleza? Então, se é negativa, se o movimento dele é retrógrado e a velocidade é negativa, a reta tem que ser uma reta decrescente. Então, nós temos uma reta decrescente aqui no item A, tem aqui ó, uma reta decrescente, tem uma reta decrescente aqui, aqui não, aqui é uma reta crescente, então aqui já elimina o B, B não é. E aqui também tem uma reta decrescente, aqui também tem. Beleza, uma reta decrescente. Só que a posição dele é uma posição, a posição inicial é uma posição positiva, tá vendo aqui, ó, do quilômetro 21, uma posição positiva. Então, ó, aqui está dizendo que a posição é negativa, então esse aqui também não é, D também não é. Pode ser esse ou esse, né? Esses dois aqui, ó, o A e o C. Ué, só que a velocidade dele é negativa, tá vendo? Velocidade é negativa. E esse aqui, ó, o gráfico da velocidade pelo tempo está dizendo que a velocidade é positiva. Então não é esse, porque a velocidade daquele movimento é negativa. Então esse aqui, ó, esse sim a velocidade é negativa porque está abaixo do eixo temporal. Então a nossa resposta certa é o item C. Esse é o item certo. Fechou, galera. Valeu.